A palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 19, versículo 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu monte? No Salmo 15, está escrito assim, no Salmo de número 19, diz: um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Deus merece a adoração do homem. Deus é Deus e homem é homem. Nesse momento, a meditação. O livro de Jó é um dos mais fascinantes do Velho Testamento. Quando pensam neste livro, muitos lembram sobre sofrimento, paciência e perseverança de Jó, e todos esses temas são partes importantes da mensagem do livro. Mas, como percebemos quando chegamos ao fim do livro, a principal mensagem de Jó pode ser resumida na simples informação: Deus é Deus e homem é homem. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Pelas informações contidas no livro, deduzimos que Jó tenha vivido na época dos patriarcas, provavelmente entre o tempo de Noé e Abraão. Além de não falar nada sobre o povo israelita e o sistema sacerdotal inaugurado por Moisés, o livro diz que Jó viveu 140 anos depois dos acontecimentos registrados no livro. Fato que se enquadra nesse período que a longevidade diminuía gradativamente. Se tivesse que encaixar o livro de Jó na sequência histórica de Gênesis, o livro mais provável seria por volta dos séculos 10 a 11 de Gênesis, lá no início. Jó era um homem muito fiel ao Senhor. Satanás, por sua vez, na época, tinha acesso para acusar os fiéis diante de Deus. Este acesso foi perdido mais tarde devido ao poder do sangue de Jesus, glória a Deus. Então, é o que nos diz lá em Apocalipse 12, 10 a 11. Satanás, ele alegou que Jó foi um interesseiro que servia ao Senhor somente por causa das bênçãos materiais que recebia de Deus. Deus respondeu a esta acusação, permitindo que o inimigo tirasse as bênçãos terrestres de Jó para ver o que aconteceria com a sua fé. Satanás tirou os bens, a família e a saúde de Jó, mas o homem permaneceu íntegro. Glorificado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. É importante observar que muitas informações reveladas desde o primeiro capítulo não foram reveladas a Jó e a seus amigos. A maioria do livro é dedicada ao registro dos debates entre estes amigos na busca de uma explicação do sofrimento deste homem. Mas eles não tinham nenhuma revelação divina para ajudar neste debate. Por isso, Deus fala somente no fim do livro, e mesmo assim, não responde à maioria dos argumentos desses homens. Vamos observar, meu irmão, o conteúdo de alguns capítulos de Jó. Por exemplo, capítulo 1 e capítulo 2 relatam a história de como Satanás tirou as bênçãos materiais de Jó. Capítulo 3 ao capítulo 37 são dedicados aos debates entre Jó e seus amigos. Esses homens ensinaram a mesma doutrina que domina aos púlpitos de muitas igrejas hoje, lamentavelmente, né, meu irmão? Um negócio sério. Vamos aqui sugerindo um versículo direto entre a fidelidade de pessoas e sua situação material. Os amigos de Jó acreditavam que um homem fiel seria abençoado como prosperidade e saúde e interpretava sofrimento como evidência de pecado na vida da pessoa.
Assim, ainda hoje tem muitas pessoas que verem: ah, fulano é abençoado, ele tem Deus, as coisas estão dando certo. Quando não está dando certo, Deus não está com ele, não é assim que as pessoas pensam? Da mesma forma era aquele povo naquela época. Enquanto eles enfatizavam mais este lado negativo, a mensagem é fundamentalmente a mesma que é pregada todos os dias na televisão e em muitas igrejas nos dias de hoje. Jó, porém, defendeu sua própria integridade, é o que nos diz a palavra de Deus, e não entendeu o seu sofrimento como consequência de algum pecado. O capítulo 38 a 42 apresentam a resposta de Deus. Ele não respondeu às perguntas, a dúvidas de Jó e seus amigos. Resposta do Senhor, nosso Deus, pode ser resumida em 2 pontos principais. Primeiro, Deus é Deus, aleluia, e homem é homem. Ele usa uma série de ilustrações para mostrar que Deus não precisa de justificar para o homem e que o homem é totalmente incapaz de compreender as grandezas de Deus. Não é questão de compreensão e sim de fé em Deus. Jó e seus amigos precisavam confiar em Deus, não julgar seus atos. Segundo, as pessoas que ensinam um versículo direto entre prosperidade material e fidelidade a Deus estão distorcendo a palavra e falando o que não é reto sobre o Senhor, pois Deus repreendeu fortemente os amigos de Jó. O que ele diria para os pregadores de hoje que difundem as mesmas mentiras? Que Deus diria, meu irmão? Analise. No final, Deus, ele revelou sua saúde e prosperidade a este homem fiel viveu bem o resto da sua vida. Jó é um livro importante para ajudar cada criatura a entender sua pequenez diante de um Criador tão maravilhoso. Nós vemos aqui, meus irmãos, amigos que estão conectadinhos conosco, aleluia. Precisamos entender que praticamente todas as pessoas que já abriram uma Bíblia sabem um pouquinho sobre o livro de Salmos. Suas passagens confrontam, são repetidas e repassadas em todos os momentos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas dizem assim, falam, gravam esse Salmo 23, versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Assim, meus irmãos e amigos, muitos também acreditam nestas palavras por consequência de ler um pouquinho da palavra de Deus. Mas quando você lê o livro de Jó, Deus é Deus e homem é homem, este livro, glória a Deus, livro de Jó, é um dos mais fascinantes do Antigo Testamento. Quando pensam neste livro, muitos lembram sobre sofrimento, paciência, perseverança e tantas outras coisas semelhantes de mensagens do livro. Mas como percebemos quando chegamos lá no final, a principal mensagem de Jó pode ser resumida na simples afirmação. Diga comigo, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Deus é Deus e homem é homem. Homem mente. O homem passa por tribulação e às vezes escapa em suas palavras mentirosas. Agora, Deus é o ser supremo, no seu trono, o que ele fala, acontece. Glória a Deus, porque Deus não é homem para que minta, está escrito na palavra. Então, o Senhor da glória, o nosso Deus, aleluia, nesta oportunidade, fala aos nossos corações, pelas informações contidas no livro que nós acabamos de falar. Introduzimos que Jó tenha vivido naquela época muitos anos depois de Abraão. Porém, meus irmãos, amigos, glória a Deus, é o que nos diz, além de não falar nada sobre o povo israelita e o sistema sacerdotal inaugurado por Moisés, o livro diz que Jó viveu 140 anos depois do acontecimento registrado no livro. Fato, meus irmãos, que se enquadra neste período que a longevidade
diminuída, gradativamente acontecia. Se tivesse que encaixar esse livro de Jó na sequência da história de Gênesis, o lugar mais provável seria por volta dos capítulos 10 e 11. Por isso, nesse momento, nós vamos enquadrar esse pensamento, o que está escrito em nosso coração, sabendo que o resumo de toda essa história é que homem, é fraco. Agora Deus, é poderoso, é o Senhor da glória, é aquele que nos amou. Diz a palavra de Deus, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus é Deus e homem é homem. Ou seja, o homem é fraco, o homem é falho, porém Deus é verdadeiro e jamais falha. Nesta oportunidade, aceite essa palavra como aceitou Jó. Ele não retrocedeu, ele continuou, mesmo passando por dificuldades, problemas e provações, mas continuava na presença santa do Senhor. É o que nós precisamos também fazer, meu irmão, minha irmã, você que está na nossa escuta. Precisamos estar sempre presente na graça de Deus, na unção de Deus, no poder do Evangelho, na vida de um verdadeiro Filho de Deus que se entregou nas mãos do Senhor para viver uma vida reta, uma vida íntegra, como viveu Jó. Agora, aqui é uma história de um homem que foi fiel, mas olhando para Cristo, olhando para o Novo Testamento, vemos alguém, Filho de Deus, que foi muito mais íntegro, que foi muito mais fiel, pois diz a palavra de Deus, Deus olhando dos céus à terra não viu um justo sequer. O justo, o fervoroso, o maravilhoso, o bem-aventurado, o que é glorioso, chama-se Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos salvar. Então olhe para Jesus, como disse o profeta Isaías. Olhai para mim e sereis salvos todos os povos da terra. Então olhe para Cristo, veja os braços de Cristo abertos na cruz, sendo ali pregado por amor a cada um de nós. É esse o Senhor que nós te apresentamos nesta oportunidade. Você olha para Jó e vê que Deus provou este homem, Deus levou ele a situações extremas para provar a Satanás que ele tinha alguém fiel aqui na terra, que era Jó. Então, muito mais elevado, muito mais poderoso e maravilhoso, o Senhor Jesus, incomparável com qualquer homem na terra. Aceite esse Senhor, viva para Ele, se entregue nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus que veio para buscar aqueles que se haviam perdido. Tá bom, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos livre dessas provações como Jó viveu. O Senhor nos guarde e nos ajude cada dia e possamos viver na liberdade que Cristo nos libertou, Pai, para a honra e a glória do Senhor. Te peço por mim e por todos aqueles que oram conosco, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.